Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Gabigol é o terceiro jogador mais bem pago do futebol brasileiro. O atacante do Cruzeiro ganha 2.450.000 reais entre salários e direitos de imagem, mas o acordo dele com a Raposa também prevê o pagamento de R$ 1 milhão por mês de luvas. Só para lembrar, as luvas são um prêmio pela assinatura do contrato. O Gabigol deixa o Flamengo livre e chega ao Cruzeiro recebendo essa bala de R$ 1 milhão por mês de luvas. O contrato só se encerra em dezembro de 2028. Ou seja, o Gabigol hoje custa à Raposa R$ 3.450.000. Somente o Memphis Depay, cujo custo é de R$ 6 milhões no Corinthians, e Neymar, que ganha pouco mais de R$ 4.100.000 no Santos, ganham mais do que o atacante do Cruzeiro, que teve uma temporada decepcionante e terminou queimando muito o seu filme ao perder o pênalti que impediu o Cruzeiro de chegar à final da Copa do Brasil. Para completar a contratação do Tite no Cruzeiro, sela, põe um ponto final na passagem do Gabigol na Raposa. Gabigol que tem R$ 134 milhões a receber do Cruzeiro até dezembro de 2028, e esse é o grande entrave para a saída dele. Que ele sairá, isso é líquido e certo. Mas em qual condição? Empréstimo com o Cruzeiro ajudando com os salários? Em definitivo, com o Gabigol aceitando a quebra do contrato? Não boto muita fé nessa história. Ele vai ser vendido para outro clube, enfim, tudo isso vai ser debatido nos próximos dias. Gostaria muito de saber o que você pensa sobre o Gabigol ganhando R$ 3.450.000 por mês. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta quinta-feira. O técnico Tite conversando com a diretoria do Cruzeiro, claro que de forma online, porque os trabalhos só iniciarão no dia 2 de janeiro, é quando o Tite retorna a Belo Horizonte, aí sim, para começar a comandar o Cruzeiro. Ontem nós trouxemos qual o planejamento do Cruzeiro para este início de ano. Um time começa a treinar no dia 2 de janeiro. E neste elenco vamos ter Matheus Cunha, goleiro que assinou pré-contrato, vem do Flamengo. Neisser Vidiarreal, atacante que assinou pré-contrato, veio do Milionários. Alguns garotos do Sub-20 que ainda serão escolhidos pelo técnico Tite e toda a sua comissão. E jogadores que precisam ganhar minutos, que jogaram pouco no profissional, que jogaram pouco no time do técnico Leonardo Jardim, principalmente no segundo semestre de 2025. Então é assim que o Cruzeiro começa o Campeonato Mineiro. Devemos ter aí um time alternativo, creio que nos 3 primeiros jogos, pelo menos. Pouso Alegre no dia 10 de janeiro, Tombense no dia 14 de janeiro e Uberlândia no dia 17 de janeiro. O Cruzeiro que vai ter aí uma equipe para o Tite observar também os titulares, a maior parte do grupo titular, começando a trabalhar no dia 5 de janeiro na Toca da Raposa 2. Vamos até aguardar como será toda esta preparação e quem de fato vai estar aí em cada grupo para se reapresentar. Lembrando que o Campeonato Brasileiro começa no final de semana do dia 28 de janeiro e o Cruzeiro vai estrear fora de casa diante da equipe do Botafogo. Eu falei sobre reuniões periódicas aí, mesmo que à distância, comissão técnica e departamento de futebol, porque todo mundo sabe, o Cruzeiro vai contratar alguns jogadores para deixar o elenco mais encorpado. Então, é natural aí que nos próximos dias também muita especulação vá surgir e tem só tomar cuidado porque tem muito empresário utilizando o nome do Cruzeiro. Muita gente, claro que fica perguntando sobre os garotos do Sub-20 e o Cruzeiro vai ter aí a oportunidade, e o torcedor também, de observar esses garotos na copinha. E claro, a comissão técnica também vai ficar de olho, né, para ver se pinta alguma oportunidade. O Cruzeiro estreia no dia 3 de janeiro, um sábado, contra o Barra de Santa Catarina. Esse jogo terá transmissão na Cazé TV. O Cruzeiro no grupo 6 com sede na cidade de Franca.
Então tem o Barra de Santa Catarina, o primeiro jogo. Depois a segunda rodada, o Sport de Patos, da Paraíba, no dia 6 de janeiro. E no dia 9 de janeiro, o Cruzeiro enfrenta a Francana. São os 3 jogos aí, o Cruzeiro agora que é comandado pelo Myron César, que veio do América e é o técnico da equipe Sub-20. São os Crias da Toca em ação na tradicional Copinha. A Copinha que revela muito jogador. Para a gente fechar, o Cruzeiro acertou a saída da Isa Haas, segunda maior venda do futebol feminino no Brasil. O Cruzeiro recebe algo em torno aí de 3,5 milhões de reais. A Isa Haas vai defender o América do México. O Cruzeiro fazendo mais esta negociação. A venda da Isa Haas só fica atrás da atacante Amanda Gutierrez, que foi negociada pelo Palmeiras com o Boston Legacy dos Estados Unidos por US$ 1.100.000, quase 6 milhões de reais. A Isa Haas não joga mais então no time feminino do técnico Jonas Urias. Tá falado, pessoal? Preciso falar agora sobre o Cruzeiro com informação exclusiva. A Raposa tem interesse em repatriar Bruno Rodrigues, atacante hoje com 28 anos de idade e que fez enorme sucesso no próprio Cruzeiro. O último ano dele com a camisa da Raposa, em 2023, teve números bem interessantes. 49 jogos, 13 gols e 7 assistências. Ele pertencia ao Tombense. O Cruzeiro tentou contratá-lo, mas o Tombense preferiu negociar o Bruno Rodrigues com o Palmeiras. 2 lesões muito sérias no Verdão acabaram por prejudicar a passagem do atacante no Verdão. O Palmeiras ainda não se decidiu se topa ou não vendê-lo, mas posso assegurar que o Cruzeiro entrou em contato para entender as condições e para demonstrar interesse. O maior entusiasta da ideia da volta do Bruno Rodrigues ao Mineirão é Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, que é fã incondicional do jogador. Só para completar, Bruno Rodrigues, que com a camisa do Palmeiras jogou muito menos do que com a camisa da Raposa. Pois é, eu acho que isso não acontece no Cruzeiro há muito tempo, viu, Gilbert? E pode ser um trunfo aí interessante da próxima temporada, né? Porque se você considerar que o Cruzeiro vai conseguir manter o seu time titular, você vai precisar de reforços pontuais para melhorar o nível e ter um elenco mais encorpado, né? Mais homogêneo. Quantas vezes a gente falou aí, o Cruzeiro não teve o Lucas Romero, teve problema. Quando não teve o Matheus Pereira, muito problema. Quando não teve o Caio Jorge, mais problema ainda, né? Então, se você não perder ninguém, você vai precisar ali desses chamados aí reforços para chegar e somar mesmo, né? Então, o que a gente imagina aí? Um zagueiro, pelo menos, de boa qualidade. O que mais? Aí, para uma característica ali do Caio Jorge, está chegando o Neisser Villarreal. Vamos ver como ele vai se adaptar, né? Isso. Acho que o Cruzeiro precisaria aí de mais um bom beirada, que é uma característica que o Tite precisa. Eu buscaria um primeiro volante também, por mais que eu tenha ficado muito feliz com a atuação do Matheus Henrique lá contra o Corinthians, mas talvez o Tite aproveite o atleta ali como um segundo volante. Temos que ver, né? Algumas coisas ainda a gente precisa buscar mais informações, mas o Cruzeiro conseguindo aí a manutenção de todo mundo vai ser um ótimo indício aí para começar uma temporada que tem Campeonato Brasileiro já daqui quase um mês, né? Brasileirão aí batendo a porta, né, ô Gilbert? Dia 28 de janeiro já começa o Campeonato Brasileiro. Meu Deus do céu. E com a saída, se você, Samuel... E aqui, galera, lá. Desculpa cortar aí. Vai lá. A nossa Federação Mineira de Futebol, ela tinha muita data para colocar o primeiro clássico. Ela coloca no dia 25 de janeiro. Na semana de meio estreia. De semana antes da estreia no Brasileirão. Qual clube vai entrar aí com força máxima, gente? É verdade. Mas vamos falar do Jonathan Jesus. O Jonathan Jesus não é um jogador negociável. Então, por exemplo, o Jonathan Jesus, que é jovem,
O Jonathan Jesus foi muito elogiado pelo Thiago Leifert. Senhoras e senhores, o Thiago Leifert, o narrador do SBT, gravou um vídeo para enaltecer a partida do Jonathan Jesus contra o Corinthians. Eu vi esse vídeo, ele falando que o Yuri Alberto perdeu todos os duelos, ou seja, o Jonathan Jesus ganhou todos os duelos com o Yuri Alberto, inclusive no último, não sei se foi o número de 6 ou 7 duelos. No último, o Yuri Alberto deu um tapa nas costas do Jonathan Jesus, como quem dissesse, pô, para, cara, não é possível. E esse vídeo é muito interessante. Eu gosto muito do Thiago Leifert e ele fala, mas não é uma boa moeda de troca? A verdade, CJ, é que o Cruzeiro não sentiu falta do Vidalba nesse jogo contra o Corinthians, né? Não foi por causa da ausência do Vidalba que o Cruzeiro não foi pra final, né? E acho o Jonathan Jesus um jogador extremamente valioso, né? É jovem ainda, né? O Cruzeiro contratou junto ao Ceará ano passado e ele teve algumas oportunidades, inseguro em vários momentos, mas na hora de jogar um jogo de fato, né, que é muito importante, né, de aqueles jogos prime que a gente chama, ele foi muito bem, né? O Cruzeiro, como eu falei, não sentiu falta do Vidalba. Falar que a moeda de troca, CJ, é meio complicado, porque tudo depende também do que a gente pensa para a carreira do Jonathan Jesus, né? E existe um potencial, e dentro do Cruzeiro, eles enxergam esse potencial de um atleta que pode ser negociado por muito mais do que estão, né, especulando os valores nesse momento, né? Então, assim, seria interessante, talvez, né, uma troca, você não quer falar do Nino, né? Nino pra né, cá, que tá lá, né? Jonathan pra lá. Inclusive no Zenit. O Zenit São Petersburgo. Bom nome, pô. Seria um excelente nome, mas vamos ver se o Fluminense também não tem grande interesse no atleta, né? Já que o Thiago Silva não vai permanecer e o Nino é um jogador que foi campeão da Libertadores pelo Fluminense, né? Enfim, tem que ver se o Nino quer bastante voltar para o futebol brasileiro, mas eu, na minha concepção, CJ, acho que o Cruzeiro ele deveria ir ao mercado, contratar um zagueiro, mas não precisa se desfazer do Jonathan Jesus, na minha opinião. Ainda mais que o Vidalba só volta em março. Março. Então, Só em março. O Jonathan é titular até março. Até março só? Mas aí já se passaram 5, 6 jogos do Campeonato Brasileiro, fora o Campeonato Estadual. Então, é difícil abrir mão do Jonathan hoje. É um zagueiro muito firme, eu acho que a diferença dele pro Vidalba, o Vidalba joga um pouco mais, tem um passe um pouco mais qualificado, passe longo, e o Jonathan jogando pelo lado esquerdo, ele não tem tanto esse passe, aquela inversão de jogo. Mas fisicamente, o jogador zagueiro rápido, zagueiro alto, é um cara que ainda pode ter um crescimento grande, uma evolução grande no futebol. Agora, quando se fala em Nino... Aí já é realidade. Não, aí dá pra trocar legal. Ou seja, por mais que o Jonathan pode vir a ser o Nino... Perfeito. O Nino saiu falando. do Brasil como o melhor zagueiro do Brasil. Seleção, tal. Não, jogando bem, jogando muito bem. Nino, uma zaga... Porque assim, hoje, tirar o Vidalba ou o próprio Jonathan, tem que vir um zagueiro bom. Não adianta vir qualquer zagueiro para jogar com o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, eu acho que é unanimidade, não tem como tirar. O Nino e Fabrício Bruno formariam uma zaga de altíssimo nível, CJ. Uma zaga hoje de seleção, né? Fabrício Bruno tem sido convocado, o Nino já foi há um tempo atrás. Perfeito. Seria uma zaga diferente. Talvez a melhor do Brasil aí, disputando com o Flamengo. Mas o Jonathan hoje é ruim o Cruzeiro abrir mão dele. Não tem opção. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.